tem? Ah, entrou, graças a Deus. Que bom. Uf. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou vendo. Obrigado. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Shalom Adonai. Eu quero convidar você hoje a estudarmos uma questão super importante. Voltou. Aí. Dizendo a você, falando para você que você sabia que você nunca precisou de estar dentro de uma igreja física, dentro de um templo físico, para ter uma comunhão com Deus? Você sabia que se você não for na igreja, você não perde a sua salvação? Você sabia que se você não for na igreja, você pode receber qualquer graça, qualquer bênção de Deus em sua casa? A igreja de hoje criou um termo novo para aqueles que se cansaram do culto, se cansaram de ter que estarem dentro de uma denominação, dentro de um prédio construído com caracteres religiosos. O Eri, Ô Eri, boa tarde, paz de Deus, luz de Deus ao seu amigo. Hoje eu vou falar, Eri, sobre a dependência que os religiosos colocaram nas pessoas, e que para elas ter um relacionamento, uma comunhão, ou a sua salvação, uma cura, uma graça, uma liberação, colocaram na cabeça das pessoas que elas precisam frequentar e estar e cumprir as normas, os regulamentos, os rituais religiosos. Elas precisam estar na igreja. Fora da igreja, segundo a teologia das igrejas cristãs, até do catolicismo, com todo respeito, do protestantismo, dos evangélicos e pentecostais, aquele que não frequenta a igreja não tem comunhão com Jesus, não tem comunhão com Deus. Então criaram um termo chamado desigrejados. Então nós vamos ver na Bíblia se isso realmente é verdade. Será que Deus precisou e precisa de um templo, de uma casa ou de um santuário? Será que se nós deixarmos de irmos para a igreja, nós perdemos a então salvação da alma? Nós perdemos a comunhão, o relacionamento com Jesus? Esse aqui é o Ariovaldo, acho que é o Ariovaldo. Diz, minha sobrinha. Gisele, boa noite. Deus te abençoe, filha. Então, compartilha aí que o ensinamento vai ser muito legal, viu, gente? Vai ser muito esclarecedor. Então, hoje você vai saber se realmente você pode ter um relacionamento com a espiritualidade, com Hashem, ou Jeová, ou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus da Bíblia. Você vai saber realmente essa história de que não está indo na igreja mais, não salvo. Não está indo na igreja mais, está desviado. Não está indo na igreja mais, está com um demônio. E aí as pessoas viram a cara para você, falam mal, porque você deixou de frequentar a igreja. O que tem por trás de toda essa doutrinação, essa força, não é enraizada em
embutida, inserida na mente das pessoas. Vem para a igreja. Fora da igreja não há salvação. Como que a igreja tivesse morrido para dar vida às pessoas. Até onde eu sei, foi Jesus que morreu na cruz e pagou o preço. Então, nós vamos começar entendendo essa questão. E você vai saber por que que cada dia abre-se uma igreja no cartório, em cada esquina das periferias, dos subúrbios, dos bairros, das cidades e dos estados, em cada esquina tem uma igreja aberta, não é? O Trono de Jessé, a Porta do Céu, a Universal, a Mundial, a Assembleia não sei das quantas, a Assembleia da Rosa, a Assembleia do Cravo, Barba de Abraão, não é? Cajado de Salomão, cada esquina de uma igreja. Você acha que é para a disseminação, divulgação de salvar as almas, salvar as vidas? Você nunca parou para pensar em estratégia de marketing, plano de publicidade de empresas? É como que cada esquina, cada quadrilátero, quarteirão de cada bairro, e sempre nas principais avenidas hoje, tem uma drogaria, Droga Raia, da Sol, uma Profarma, tem lá um supermercado, uma padaria, um posto de gasolina BR, outro posto Ipiranga, tem lá o McDonald's, o Habib's, as competições no mundo dos negócios. Lamento lhe informar, lhe dizer que cada denominação, cada igreja, cada placa, cada logotipo é uma empresa. Uma empresa com administradores, com marqueteiros, com marketing e publicidade. Cada um usa a sua estratégia de marketing. Hoje nós vamos fazer a campanha da Muralha de Jericó, a Fogueira Santa de Israel. Hoje nós vamos fazer a campanha do Vale do Sal. Hoje a campanha do Poço de Jacó. Hoje a campanha da Travessia do Mar Vermelho. Hoje a campanha do Cajado de Moisés. Porque essas coisas atraem as pessoas, obviamente. Eu acho que esse cara eu conheço. Será que é o Rogério? Deve ser o Rogério, meu colega também. Filho da dona Neuza. Deve ser ele. Uma senhora que eu amo muito de coração. Ah, não, é o Luciano. Desculpa, Luciano, lhe confundi com o Rogério. Bom, boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A paz. Então, pessoal, hoje eu quero dar um ensinamento para vocês muito simples. E que fica incutido, eles não querem que vocês saibam disso, justamente para vocês continuarem presos a eles, a lavagem cerebral, a bitolação e ao fanatismo. E é com muito respeito, que é claro, conhecendo a palavra de Deus, eu não vou atacar você, de jeito nenhum, porque você é membro, você é leigo, não é isso? É leigo. O leigo não tem o conhecimento que talvez o seu pastor, o seu bispo, o fundador tenha. Então, ele faz toda um esboço de um sermão, com toda a sua eloquência, com toda a sua dicção, bem feita, sistemática, montada, com título, tema, preleitor, tópico e os seus esboços lá. Para fazer e convencer você, pegando textos isolados e convencer você da maior mentira da história da igreja. Desde o catolicismo até o protestantismo de Lutero, até John Wycliffe, John Hus, John Wesley, Martinho Lutero, até os fundadores da Assembleia de Deus, até os fundadores da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Congregação, todos eles, e até o Davi Miranda, que já foi embora, todos esses pastores, todos que fundaram a sua igreja, a sua denominação, fundaram, talvez naquele tempo, tinha até uma espiritualidade, uma vontade de levar o evangelho de Jesus ao mundo. Mas, vou ser bem justo, os seus sucessores, os seus ascendentes futuros, usaram tudo isso para viver como empresários e como exploradores da fé. Então hoje você vai aprender e eu quero tirar de dentro de você o medo, o pavor, sabe, o pânico. Eu não estou aqui, Deus não me chamou para desconstruir a fé da igreja. Ao contrário, para construir e edificar a todos aqueles que creem em Deus. Então veja só. Vou começar falando assim. Eles alegam que as pessoas que não vão para a igreja
estão endemoniados ou estão desigrejados. Acontece que o sistema religioso, só que não, eles esquecem que todos esses não idolatravam ou deixaram de idolatrar o templo. Vamos falar sobre algumas pessoas que Jesus chamou. A palavra sinagoga do hebraico significa reunião do alto. Sinagoga, reunião do alto, reunião altíssima. Não é sinagoga, reunião dos homens. Não é culto ou reunião de pessoas. Sinagoga vem do céu, vem de Deus, vem da espiritualidade. Então Deus nos chama para ter um momento com Ele, com Deus. Sinagoga não é a reunião dos homens, não é uma aglomeração, um agrupamento de pessoas, como eclésia do grego, igreja, a aglomeração de pessoas. Naquele tempo de Jesus, tanto em Roma quanto na Grécia, havia várias igrejas. E essas igrejas, elas eram reuniões públicas, como a Câmara dos Vereadores, o Senado, o Congresso, o teatro. Onde houvesse aglomeração de pessoas, ali estava uma igreja, uma eclésia. Agora, qual é a diferença da igreja de Cristo? Quando ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas que igreja é essa? É a igreja comum, como a sinagoga, como o templo, talvez como as mesquitas, como os templos de outros deuses romanos e gregos do Império de Helena? Não. Essa igreja, porque Cristo, quando veio, ele veio trazer as boas novas do Evangelho. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vindo à paz. Cristo veio trazer as boas novas do Evangelho. Nessas boas novas do Evangelho, Cristo chama as pessoas de dentro do sistema. Voltou. Eu peço paciência que a minha internet ela fica cortando. Meu Wi-Fi e o meu celular é velho. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de várias pessoas, personagens da Bíblia, que foram chamados de dentro do sistema religioso, de dentro do tal templo para fora. E eles foram desigrejados. Presta bem atenção. O sistema, primeiro, João Batista nunca foi ao templo. Nunca foi ao templo João Batista. Não há um registro nos evangelhos sinóticos do Novo Testamento que João Batista, aquele que clamava no deserto, que batizava as pessoas e anunciava o reino do Messias, do Mashiach, do Yahushua, ele nunca foi ao templo. Ele nunca pisou ao templo. Ele sempre teve um relacionamento e uma comunhão íntima, cheio do Espírito de poder, da graça de Deus, mas no deserto. Segundo, Jesus foi ao templo algumas vezes, mas sempre pregou fora do templo. A liderança não gostava de Jesus. E assim ele, Jesus, chamou, olha só, 12 homens, 12 apóstolos, como discípulos e depois apóstolos. Esses 12 apóstolos judeus frequentavam o templo, eram fiéis ao templo, eram fiéis aos dogmas, às doutrinas, às coisas pesadas, a lei, aos 663 ou 666 códigos judaicos para se seguir. Tanto é que lá na frente, depois que Paulo se converte, Paulo tem uma discussão com Pedro. Quando você está na frente dos irmãos, você é cristão. Quando você está na frente dos judeus, você se comporta como judeu. Você é salvo em Jesus Cristo, você está na lei velha ainda, você está seguindo os judeus ainda. Então, Jesus chama de dentro da religião judaica, daqueles que frequentavam o templo,
chama 12 discípulos, forma os discípulos, e eles passam a seguir Jesus e não voltam mais. Eles não frequentam mais o templo e nem obedecem à lei. Mas você vai ver lá em Atos, não é, que Pedro vai ao templo apenas para orar, para falar com Deus, mas não para frequentar e cumprir os rituais judaicos. Mais para frente ele larga de seguir o templo, porque a missão se espalha, ele recebe o Espírito Santo, começa a pregar. Isso você vai ver em Mateus 10, 1:42, o chamado de Jesus. Depois teve mais 70 discípulos que também frequentavam o templo, deixaram de frequentar o templo. Lucas 10, 1:24. Depois temos mais 120 desigrejados, entre aspas, que também frequentavam o templo e deixaram de frequentar o templo. Depois temos mais 3.000 pessoas que frequentavam o templo assiduamente, ou de ano a ano, cumprindo com seus votos, pagando os seus dízimos, que não era dinheiro, moeda, prata, em espécies, mas era frutos da terra, isso você já sabe. E eles se converteram e deixaram de frequentar o templo. Você vai ver isso em Atos capítulo 2, versículo 4. Depois temos Pedro pregando novamente e ganha 5.000 almas. 5.000 pessoas se converteram e deixaram de frequentar o templo. Você vai ver isso em Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 14. E por último, o apóstolo Paulo, o Saulo, um dos maiores desigrejados da história. Total de desigrejados, então, segundo o sistema religioso, faixa de 8.205 pessoas. Mas para nós que temos a mente iluminada, foram um total de livres e convertidos em Cristo. Sabe por que eles se converteram e não foram mais ao templo? Olha só, tem uma passagem do Novo Testamento que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você veja que essas pessoas não voltaram mais ao templo, porque elas descobriram em Jesus Cristo que elas eram a casa, a morada, a habitação ou o templo de Deus. Mas o homem sim, tentando se igualar a Deus e às suas limitações, achou que Deus precisasse de uma casa. E agora nós vamos começar esse estudo e você vai saber por que o seu pastor, o seu bispo ou o seu padre falar para você: não pode deixar de frequentar a igreja e a Santa Missa. E eu vou te excomungar. Agora você vai saber por que os pastores falam que é obra de Satanás quando você deixa de ir para a igreja. O negócio vai pegar fogo aqui. Você vai aprender, tá bom? E também não tenho medo de um pastor, de nenhum bispo, já lições de cometer processo, não sei o quê. Vai ver com o Facebook, com o Google, para ter minha live do ar. Que enquanto estiver no ar, eu vou denunciar todos os dias. Enquanto Deus me der vida, saúde e entendimento, eu vou denunciar a safadeza, a malandragem, a cachorrada, a pilantragem que esses pastores fazem com você, que tem que levantar cedo, pegar uma lotação, um ônibus, tem que pegar um trem fedorento, um trem sucateado pelo governo, uma lotação lotada, sem ar-condicionado, agora em época de rotavírus, um ônibus sucateado, chega cansado, quando não, você que é mulher, assediada dentro do ônibus, ou assaltado dentro do ônibus, e você chega no serviço atrasado, está em greve, porque o motorista resolveu demorar, e toma desconto. E no final do mês, quando você vai receber o seu salário, você recebe só desconto. Desconto trabalhista, que a empresa desconta, o governo desconta que você chegou atrasado, ele não quer saber se o se deu enchente, se a ponte caiu, ele não quer saber se só show d'água. Você recebe desconto. E aí sobra quanto para você? Seu salário já não é bom, aquele salário merecedor. E aí você tem que dar 10%
depois tem que dar oferta, depois tem que dar, contribuir com campanha, depois tem que fazer voto. Se o governo já nos rouba com juros sobre juros, imposto sobre imposto, ainda vem a igreja, a religião, em nome de Deus, que você tem, ao fazer o sacrifício de Abraão, ou é ou não é, ou você vai dar. Eles falam lá no altar, não é? Usam textos bíblicos para enganar você. Ô José, obrigado. Eri José, não, tá, o Facebook tá falando. Ricardo Cardoso Lima, Jaqueline. Esse Ricardo Cardoso Lima é